Existem na Bíblia duas passagens que são usadas como base nesse meio evangélico para justificarem o uso destas supostas profecias e revelações. Essas passagens vêm de uma promessa feita para os últimos dias, que seria por meio do derramamento do Espírito Santo. E essa linda promessa, nós a encontramos no livro de Joel, capítulo 2, dos versos 28 a 29, e depois reforçada por Pedro no Pentecostes, também no seu capítulo 2, só que nos versos 17 a 18, quando acontece a descida do Espírito Santo. Só que esses textos têm sido utilizados por esses do meio evangélico de uma forma distorcida. Por exemplo, tem sido utilizado para se fazerem falsas profecias e falsas revelações. E eles ainda atribuem essas falsas pregações à ação do Espírito Santo. Só que tem um detalhe bem diferente nisso tudo. Embora eles atribuam essas falsas doutrinas vindas da parte do Espírito Santo, os textos que vamos ler agora deixam claro que as visões, profecias e revelações, às quais a Bíblia se refere, não têm nada a ver com o que se tem profetizado e revelado nesse meio evangélico. Vamos ao primeiro texto, Joel, capítulo 2, dos versos 28 a 29. Depois de lermos, vamos fazer uma análise textual para extrairmos do texto aquilo que o texto quer dizer, ou seja, o seu verdadeiro ensino. O texto diz: O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão, e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Se nós lermos o texto pausadamente e com atenção, vamos descobrir que o texto diz que Deus derramaria o seu espírito sobre as pessoas para que elas pudessem anunciar a sua mensagem, ou seja, a pregação do Evangelho de Cristo, que são as boas novas do reino de Deus, e não para que pudessem anunciar, pregar ou profetizar coisas íntimas, pessoais ou conjugais da vida dos outros. E é o que se tem visto nesse meio evangélico: profecias e revelações de coisas de todo tipo, menos as que a Bíblia se refere e ensina, que são os ensinos e as pregações do Evangelho de Jesus. Vamos ler mais um texto, desta vez, em Atos capítulo 2, dos versos 17 a 18, que provam essa verdade da qual estamos falando, de que Deus, quando concede seu Espírito Santo, não é para pregarmos ou profetizarmos coisas da vida íntima dos outros, mas para pregarmos e profetizarmos o Evangelho de Cristo. E esse texto refere-se à mesma promessa do livro de Joel que acabamos de ler, desta vez ensinado por Pedro no Pentecostes, que lembra da promessa feita pelo profeta Joel. O texto diz: É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, e os velhos sonharão. Outra vez, fazendo uma análise textual, nós descobrimos que esses textos têm sido usados de uma forma distorcida para se fazerem supostas profecias e revelações do dia a dia, do nosso cotidiano, revelações de coisas alheias da vida íntima, pessoal e até conjugal da vida dos irmãos. Uma coisa que não tem nada a ver com o que a Bíblia prega e ensina. Porque o texto diz: anunciarão a minha mensagem. Ou seja, o que tem que ser revelado ou profetizado não é uma mensagem nossa para a vida de alguém, mas sim a mensagem do Evangelho para a vida das pessoas. Então nós podemos descartar qualquer pregação, profecia ou revelação que não ensine de Jesus e que não leve as pessoas a estudarem a Bíblia e a conhecerem da mensagem da cruz. Porque qualquer ensino, profecia ou revelação, para ser consideradas como vindas da parte de Deus, elas precisam profetizar e revelar a pregação do Evangelho de Cristo, e não coisas íntimas, pessoais e até conjugais da vida dos outros.